Estamos de regresso para esta segunda parte da Pedra da Audiência, hoje com Joaquim Couto. Vamos continuar a viajar pelas propostas autárquicas do Partido Socialista e vamos, obviamente, continuar a pesquisar os pontos quentes, os pontos mais sensíveis, porque são esses que preocupam os cidadãos, porque queremos saber quem aposta e em quem aposta o Partido Socialista para dar a volta e para reconquistar as câmaras que perdeu, algumas ingloriamente e outras que ansiosamente procura obtê-las. Estávamos no Porto e vamos continuar no Porto. Quem conquista o Porto, conquista o distrito do Porto. Normalmente é assim, porque apesar de me rebater que os pequenos concelhos são muito importantes, mas o Partido Socialista, sem sombra de dúvidas, como qualquer partido, prefere perder 5 pequenos municípios e conquistar o Porto, porque o Porto é que passa nas televisões, o Porto é que é notícia. E além disso, Porto é a capital do Norte. Não concordo nada com aquilo que acaba de dizer. Portanto, estamos a falar de um processo eleitoral autárquico, ao nível das câmaras municipais, e repare que, por exemplo, a Maia teve um grande líder e não era presidente da Câmara do Porto. O professor Vieira de Carvalho foi um grande líder da região norte, um grande líder do distrito do Porto, e nunca foi presidente da Câmara do Porto. Portanto, ou seja, não é verdade que para ser líder da região norte e ser líder do distrito do Porto, que é preciso ser presidente da Câmara do Porto. E, portanto, quanto a isso, não concordo consigo. Segunda questão. A ambição do Partido Socialista no distrito do Porto, obviamente, que é conquistar o máximo de câmaras possíveis e recuperar algumas câmaras que perdeu ao longo dos últimos 20 anos e conquistar o máximo de mandatos, quer nas câmaras, quer nas juntas de freguesia. E nós estamos muito bem colocados para isso, porque é hoje cada vez mais visível que há uma distinção clara entre uma gestão municipal socialista e uma gestão municipal da direita, do PSD. Eu vou dar 2 exemplos. Por exemplo, nas câmaras socialistas, a nível da região norte e a nível do distrito do Porto, a área de educação é uma área muito especial, onde as câmaras municipais investiram fortemente, e hoje a infraestruturação e o nível, digamos assim, das infraestruturas, por exemplo, ao nível da educação, são boas. Mas há outras câmaras, que não do Partido Socialista, onde isso não aconteceu ao longo dos anos. Porquê? Porque havendo uma sobreposição de competências do Poder Central, do Governo e das câmaras, dependia um pouco da sensibilidade e de um pouco da ideologia e dos princípios do Partido Socialista avançar mais ou menos nessas áreas. E a verdade é que nas câmaras, não quer dizer que também não houvesse câmaras do PSD que tivessem feito isso, mas é mais visível que essa falência, digamos assim, relativa em câmaras do PSD do que em câmaras do Partido Socialista. Isso significa o quê? Significa que hoje a população, em geral, de cada um destes municípios, percebe o que é uma gestão socialista municipal e uma gestão do PSD. E não é tudo igual como pretendem dizer, não é a mesma coisa. Os protagonistas são diferentes, os princípios são diferentes e, por isso, e para acentuar essa diferença entre uma coisa e outra, é que esta Federação fez a Convenção Metropolitana da área metropolitana, vamos fazer a Convenção do interior do Distrito, para que tenha ali os princípios básicos, ideológicos, programáticos e políticos, de onde devem emanar as candidaturas municipais. E só serão candidatos do Partido Socialista quem se comprometer com esses princípios políticos, programáticos e ideológicos. Ora, isto é uma inovação, é a primeira vez que se faz no Distrito do Porto, e é uma inovação que vai ao encontro daquilo que eu disse há bocado, de que, com esta presidência da Federação, estamos a fazer política de modo diferente e para melhor, penso eu. Mas quem quer liderar a região norte tem que liderar a Câmara do Porto. Não concordo Não pode consigo. Fugir a essa questão. Não, o Partido Socialista, perdendo o Porto, perde o Norte. Não concordo consigo, porque, repare, o Presidente da Câmara de Lisboa é do Partido Socialista e a liderança, digamos assim, regional não é da Câmara de Lisboa. Sabe porquê? Eu vou-lhe dar uma questão e você vai concordar ou não. António Costa é o sucessor de António José Seguro se as coisas correrem mal. Isto porque é o líder da Câmara de Lisboa. Não, o António José Seguro, vamos lá. Que é o patamar a seguir é o Governo, não é? O António José Seguro sempre foi no passado e é
e poderá ser, em qualquer momento, ser um excelente Primeiro-Ministro, um excelente Presidente da República, ou um excelente candidato pode ser um excelente Secretário-Geral do Partido Socialista. Mas a verdade é que, neste momento, quem é o Secretário-Geral do Partido Socialista é o António José Seguro, e quem vai ser candidato a Primeiro-Ministro nas próximas eleições é o António José Seguro. E, portanto, ou seja, há aqui timings, há aqui um conjunto de passos que, obviamente, que têm de ser respeitados, e não estou a ver, nos tempos que correm mais próximos, que esta situação se alterne. Eu estou a ver na sua conversa, se me permite esta dedução, que o senhor foge à Câmara do Porto porque já é entrega de bandeja a Luís Filipe Menezes. Não. Será porque o senhor foi vereador numa Câmara do Dr. Luís Filipe Menezes? Não. Primeiro, olha, eu fui lá vereador, fui lá candidato, penso que cumpri, enfim, com razoabilidade o meu compromisso de ser candidato a Gaia em 2009, mantive-me lá 2 anos como vereador. Devo dizer que, portanto, durante esses 2 anos assumimos com frontalidade e com muito realismo oposição, mas a oposição séria, uma oposição alternativa, com a apresentação de propostas que, inteligentemente, a Câmara aproveitou algumas das nossas propostas e apresentou-as depois, reformuladas e com outras roupagens, apresentou-as como propostas da Câmara Municipal. Eu faria o mesmo. Eu, se fosse Presidente da Câmara, faria o mesmo. E uma coisa são as relações pessoais, cordiais, e, portanto, entre o Joaquim Couto, vereador, e o Presidente da Câmara Municipal de Gaia, Luís Filipe Menezes. Outra coisa são as nossas opções políticas. E eu sou um defensor acérrimo de que na vida política local, regional ou nacional, nós não temos que nos zangar uns com os outros para defender os nossos princípios, a nossa ideologia e, digamos assim, a nossa conduta política. E nesse contexto, saí da Câmara de Gaia e mantenho ainda hoje a mesma cordialidade e o mesmo relacionamento pessoal com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gaia, Luís Filipe Menezes, e, portanto, Agora, quanto aos princípios que o PS defende, quanto à candidatura futura da Câmara Municipal de Gaia, obviamente que eu vou apoiar a candidatura do Partido Socialista, não é? Claro, mas não estou a falar de Gaia. Então, Gaia, eu acho que até é a ambição do Partido Socialista conquistá-la. Eu estou a dizer é que, relativamente a Luís Filipe Menezes, o debate foge da Câmara do Porto, primeiro porque, digo eu, a confiança em Manuel Pizarro já teve melhores dias, e por outro lado, porque também há um certo pressentimento de que Luís Filipe Menezes é imbatível. Aliás, não bastasse os apoiantes de Luís Filipe Menezes o dizerem isso, que até o próprio líder do Partido Socialista em Vila Nova de Gaia vem reconhecer os méritos de Luís Filipe, elogiar a sua atividade, e aliás, até... digo eu, não ele, digo eu, das palavras que eu vi, que não se importa de ser o continuador da obra de Menezes em Gaia. Portanto, isto é um elogio. Não entende isso? Vamos por partes. Primeiro, como eu lhe disse, no Porto, o Porto é um município como os outros e, portanto, o respeito pelas decisões e pelas orientações de caráter nacional sobre as autárquicas têm de ser respeitados em todo o território, nomeadamente no Porto. E, portanto, há aqui um percurso a fazer, através da Conselhia, depois do próximo domingo, com os regulamentos aprovados, e o candidato há de sair. O Manuel Pizarro é um excelente quadro do partido, foi membro do governo, tem feito um trabalho... Deixe-me acabar. É o melhor candidato a Presidente da Câmara do Porto. Tem feito um trabalho portanto, ao nível local, por todas as freguesias do Conselho do Porto, exemplar, é um trabalhador incansável e, portanto, é um excelente candidato. Agora, é necessário que vá... É o melhor? Neste momento, de acordo com aqueles que vão aparecendo e que se vão candidatando a candidatos, porque nós candidatos não temos nenhum. Portanto, ou seja, nós candidatos não temos nenhum, temos candidatos a candidatos. E algumas personalidades se perfilam para ser candidatos. Agora, é necessário passar, obviamente, pela Conselhia e é preciso respeitar aquilo que estatutariamente está definido. Mas deixe-me falar na questão da candidatura do Porto e da candidatura de Gaia. A candidatura do Porto, em oposição ao atual Presidente da Câmara, portanto, porque esse é um facto político muito importante, é preciso dizer que a candidatura de Luís Filipe Menezes é uma candidatura que não é aceite de modo nenhum pelo atual Presidente da Câmara, o Dr. Rui Rio.
nós podemos até concluir daí que pode haver uma fratura no Partido Social Democrata, no Distrito do Porto, por via do processo que conduzirá à candidatura do Dr. Luís Filipe Menezes à Câmara Municipal do Porto. Mas a verdade é que não é o Dr. Luís Filipe Menezes que, sob o ponto de vista político, nos amedronta. Ou seja, o Partido Socialista está na política e está, no caso das eleições autárquicas de 2013, está num caminho de vitória, está num caminho de afirmação e, portanto, o nosso candidato à Câmara Municipal do Porto é um candidato para ganhar, seja quem for o candidato da oposição. Portanto, não há aqui candidatos maiores e candidatos menores, ou seja, à partida são todos candidatos, estão todos em igualdade de circunstâncias e nós acreditamos que o Partido Socialista pode ganhar a Câmara Municipal do Porto, devolvendo, como dizia há bocado, a capital do Norte à liderança do Partido Socialista. Não é? Muito bem. Mas então, há bocado passamos da ponte para o outro lado, passamos para Vila Nova de Gaia, e aí, até não fosse o final de mandato e a impossibilidade de se voltar a recandidatar Luís Filipe Menezes, as portas estão escancaradas para, em absoluto, o Partido Socialista tentar agarrar um dos principais municípios do país. Bem, as eleições, os processos eleitorais e o caminho o espaço de tempo que nos madeia daqui até 2013 é um espaço curto. É preciso nós pensarmos que é exatamente neste período que vamos ter, sob o ponto de vista político nacional, um período muito difícil, que já se iniciou, esse período difícil já se iniciou desde... sob o ponto de vista da estabilidade política, já se iniciou desde o discurso do Primeiro-Ministro há 2 semanas atrás, e eu não concordo não aceito à partida que na Câmara A ou na Câmara B as portas sejam mais abertas ou sejam mais fechadas. O Partido Socialista é um partido que tradicionalmente tem ocupado o poder e os governos a nível nacional, já teve a maioria das câmaras a nível nacional, como sabe, e isso determinou que o Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses tivesse sido durante vários anos o Mário de Almeida, que é um autarca de referência e um quadro do Partido Socialista a este nível, do melhor que o país já teve, e não aceito, levemente, que esteja a porta da Câmara A ou da Câmara B aberta para o candidato XPTO. Não concordo com isso, porque à partida todos podem ganhar. Muito bem. O Gabinete de Formação Autárquica da Federação do Porto, do qual o senhor é coordenador de formação e não só, e de gestão, vai ter no campo da formação se calhar menos trabalho do que aquilo que pensaria. Isto porquê? Porque com a redução e o novo mapa reorganizativo vão para o desemprego, entre aspas, muitos autarcas atuais. O que quer dizer que, quando muito, poderá fazer cursos de reciclagem. Não, bem, vamos um bocado atrás. O Governo andou mal quando avançou com o processo de reforma da administração local, deitando fora o diálogo e a disponibilidade de diálogo que o Partido Socialista tinha. Nós estamos abertos a reformas, portanto, na administração local, na administração central. Agora, entendemos 2 coisas. Primeiro, as reformas não podem ser contra as pessoas e têm de respeitar os legítimos representantes eleitos ao nível das autarquias, quer das freguesias, quer dos municípios. E, em segundo lugar, não entendemos que seja correto começar as reformas pelo elo mais fraco, assim entendido pelo Governo, que são as freguesias. Há necessidade de fazer um conjunto amplo de reformas, a nível eleitoral, a nível da formação dos governos municipais e das freguesias, e nós entendemos que isso é possível fazer no quadro da instituição das regiões administrativas. Há muitos argumentos contra e há muitos argumentos a favor, e há até aqueles que acham que o timing correto não é agora, enfim, por várias razões. Nós entendemos que não há timings corretos para fazer reformas, e elas devem ser feitas quando o país necessita delas e quando isso corresponde a uma melhoria sensível dos serviços que o Estado presta no seu conjunto às populações. E, portanto, já caiu a reforma eleitoral, que era a reforma que iria ter consequências nas outras reformas autárquicas. A reforma administrativa do território está embrulhada num conjunto de situações jurídicas e constitucionais
que dificilmente avançará. Eu, pessoalmente... Por exemplo? Por exemplo, quando se agregam freguesias, o novo limite das freguesias é complicado. Quando se agregam... Não é só somar? Não, porque há que delimitar de novo os territórios do conjunto. Parece que se juntam duas freguesias e fica o problema resolvido. Não é assim. É preciso a nova delimitação, porque à volta também há a reorganização de freguesias e, portanto, há aqui problemas constitucionais muito complicados. Há, inclusivamente, uma questão política delicada que é, por exemplo, de cometer às Assembleias Municipais um parecer que diz respeito a uma autarquia que é completamente independente. Como sabe, as autarquias em Portugal, as juntas de freguesia e as câmaras municipais são completamente independentes uma da outra. Porquê pedir parecer à Câmara Municipal relativamente à junta de freguesia? O parecer devia ser pedido era à Assembleia de Freguesia, não à Assembleia Municipal. Há aqui muitas incongruências, mas a verdade é que o país necessita de reformas no seu sentido lato e de uma definição muito rigorosa de atribuições e competências de cada um destes patamares de poder, porque Portugal só tem dois patamares de poder, praticamente, que é o poder central e o poder municipal. Há necessidade de ter aqui um patamar intermédio de poder político, as regiões administrativas, e, portanto, estas reformas devem ser feitas globalmente e de modo integrado, e não aos bocados, parcelarmente, e ainda por cima, começando pelo elo mais fraco, que são as juntas de freguesia. Portanto, eu penso que tudo vai ficar na mesma e o Governo, com esta confusão política que estabeleceu recentemente acerca do Orçamento de Estado e, portanto, e as manifestações que daí advieram de contestação, penso que o Governo não vai querer uma guerra agora, no início do ano, com as juntas de freguesia. Eu subentendo as suas palavras que o PS se prepara para meter um pau na roda para atrasar o processo. Não, infelizmente o PS nem foi dado nem achado nestas reformas. Quem avançou com as reformas foi o PSD, deitando fora a disponibilidade de diálogo que o Partido Socialista oferecia. Repare que o Partido Socialista estava disponível para a reforma eleitoral dos executivos homogéneos e do reforço das Assembleias Municipais e, portanto, e por aí adiante. Mas, como sabe, não foi o Partido Socialista que meteu o pau na roda, foi o CDS. Que meteu o pau na roda ao PSD. Neste caso está a procurar encontrar algo que seja, citou ali o caso de ser as Assembleias Municipais que estão neste momento a ser procuradas para ser consultadas. Sim, não, mas isto, eu referi isso apenas casuisticamente para exemplificar a incongruência geral das reformas que o PSD e a coligação pôs em marcha e que ela própria não conseguiu pôr, porque, como eu digo, foi a divergência entre o PSD e o CDS que inviabilizou a reforma eleitoral. E essa reforma eleitoral é fundamental para a outra reforma administrativa e do território. Portanto, o processo já está manco. Com este boicote por parte do CDS, o Partido Socialista sempre esteve disponível para o diálogo e para a reforma, repito, satisfazendo estes dois compromissos, que respeita as populações e os seus legítimos representantes e que daí advenha melhor serviço do Estado às populações. De outro modo, não é necessária reforma nenhuma. Não é? A RTV hoje teve a informação, mais ou menos fidedigna, de que, tecnicamente, o processo já está resolvido. Ou seja, os municípios que não andarem depressa da perna e deixarem escapulir o prazo, que é 15 de outubro, já não terão volta a dar porque as freguesias já estão traçadas com regras de quadro. É verdade. Por exemplo, aqueles conselhos aqui estão prontos. Portanto, mas é verdade, mas falta a decisão política. É verdade isso. Ou seja, as Assembleias Municipais, se pronunciam dentro da lei, esse seu parecer... Por causa da majoração, não é? Que esse parecer não é vinculativo, mas, portanto, funciona junto da Comissão Técnica, funciona junto do Parlamento. As Assembleias Municipais que não respondam ou que respondam em desacordo com a lei, funciona como não tivessem dito nada. E a Comissão Técnica, obviamente, tem o trabalho feito de todos os municípios com a agregação, a régua e esquadro. Mas o que eu disse, mantenho. Será que o Governo vai querer uma guerra com as freguesias
e muitos municípios, a partir de 15 de outubro, não esqueçamos que a Associação Nacional de Freguesias e a Associação Nacional de Municípios Portugueses é maioritariamente do PSD. E estão contra. Exato. Antes de apreciarmos uma especialidade da sua terra, Santo Tirso, os jesuítas, para encerrarmos o processo, eu vou-lhe perguntar ainda política e vou-lhe perguntar quais são as ambições exatas, não há exatidão na política, mas as ambições mínimas e máximas do Partido Socialista para o Distrito do Porto. Nós o que podemos dizer neste momento enfim, um pouco daquilo que disse já há bocado, repeti há bocado, que é, nós queremos ter mais câmaras municipais no Distrito do Porto, queremos liderar a área metropolitana do Porto e, portanto, precisamos de ter a maioria das câmaras da área metropolitana do Porto. E queremos também liderar o interior do distrito, e significa ter a maioria das câmaras no interior do distrito. A área metropolitana do Porto, que é o grande objetivo de José Luís Carneiro, ser o líder. Da área metropolitana do Porto? Sim. Se verá depois, portanto, para já o que nós queremos é ter a liderança... candidato a líder regional, no mínimo, será... Ele não ele neste momento não faz parte. É legítimo, mas há algumas alterações que estão previstas, digamos assim, num percurso próximo, nos próximos anos, que alterarão o figurino da área metropolitana e que alterarão também o figurino do contexto regional, porque nós somos apologistas da instituição das regiões, somos apologistas de que deve haver um governo supra-municipal, portanto, que não a atual junta metropolitana, que não tem nem orçamento, não tem autonomia e rigorosamente pouco faz, digamos assim, na área metropolitana. Nesse quadro, sim, obviamente que o José Luís Carneiro poderá ser um potencial líder Poderá ser ou vai ser? O tempo dirá. Eu não posso afirmar neste momento que vai ser. Eu gostaria que fosse nesse contexto de uma área metropolitana diferente e com um governo supramunicipal. O Ministro da Economia em Portugal, até com uma afirmação bastante polémica, apostou no pastel de nata como o grande passo para internacionalizar ainda mais Portugal. O senhor, como próximo Presidente da Câmara de Santo Tirso, vai apostar no jesuíta como a imagem de marca do seu concelho para a colocar ainda mais visível no âmbito nacional? Bem, sabe, hoje cada vez mais, e esse é também o âmbito da reforma de que eu falei há bocado, hoje cada vez mais os municípios devem funcionar em rede, em agrupamentos com escala suficiente para promover seja o que for. E nesse contexto... Mas o jesuíta é de Santo Tirso. Está bem, mas o jesuíta é de Santo Tirso, mas deve enquadrar-se, digamos assim, num contexto mais vasto para, eventualmente, promover, no bom sentido, os jesuítas. Do mesmo modo que eu posso, num contexto mais geral, promover o pastel de nata de Lisboa, ou posso, num contexto também regional, promover o cabrito de Baião. Mas o Joaquim Couto quer juntar mais 4 anos aos 18 que já teve como Presidente da Câmara de Agora, Santo Tirso. eu em Santo Tirso, o mais que posso dizer neste momento é que serei candidato a candidato. Se houver, obviamente, consenso, se houver estabilidade política partidária a nível do Conselho, e eu poderei vir a ser candidato. Neste momento não, neste momento estou nas mesmas circunstâncias do que falei há bocado. Respeitar estritamente os regulamentos e os estatutos do partido, e a partir do próximo mês é que esses processos se vão desenvolver a nível municipal e obviamente também se vai desenvolver a nível do município de Santo Tirso. E nessa altura lá estarei para eventualmente participar nesse processo ativamente, como é o meu desejo. Não é? Ativamente é lutar até ao fim para ser o candidato a Santo Tirso e recuperar a imagem dos jesuítas. Não direi lutar até ao fim. Dentro do partido, colocar aquilo que me parece que é importante, que é o partido quer ou não quer continuar socialista ao nível da Câmara Municipal da Junta de Freguesia. Esta é que é a questão. Se quer o partido... Consigo, continuará. Muito obrigado, Joaquim Couto, por nos ter feito companhia, e aos nossos telespectadores lá em casa. Como falamos em jesuítas e falamos em coisas doces, a nossa recomendação do dia é que não percam, se visitarem Santo Tirso, de escolherem um bom jesuíta. Muito obrigado pela vossa companhia.